É isso não, é isso, presidente. Pessoal, eu queria aqui falar uma coisa que para mim é muito... pesa muito, né? Porque tem um sentimento que eu falo que é a tal da gratidão. Ninguém consegue nada sozinho. Você sempre tem que ter alguém para te ajudar, te acompanhar, dar uma força, dar uma moral, te levantar. E eu passei vários momentos difíceis na minha vida, mas um marcou. Em 1986, eu fui na revista Veja do Rio de Janeiro e fiz uma matéria da seção Ponto de Vista. E naquele tempo, né, não era no computador que você fazia o texto. Eu fiz, batia a máquina no quartel, servia no 8º dia de ser paraquedista, e levei uma matéria que foi publicada no dia 3 de setembro de 86, na seção Ponto de Vista da revista Veja. Uma matéria bacana, estava defendendo lá uns cadetes na Academia das Culturas Negras, que em torno de 150 haviam pedido demissão. E a imprensa dizia que a causa era uma que não era verdade. A causa era porque problema salarial que a gente vivia na época, né? E dei lá o meu recado. Errei, né? Porque o Estatuto Militar diz que você não pode, até hoje é assim, dar entrevista a órgãos de imprensa sem ter autorização superior. Então, fui devidamente punido no regulamento disciplinar do Exército. Nada a reclamar, regra do jogo. Em 87, eu respondi um conselho, né? E em 88, o conselho foi arquivado no Superior Tribunal Militar, por 9-4. Lá são 11 ministros, 2 não votaram, então o conselho arquivou aquela representação, né, por 9-4. E eu resolvi me candidatar a vereador. Vi que tinha comprometido minha carreira no Exército, que eu amo até hoje o nosso Exército, né? E eu resolvi me candidatar a vereador. Achava que vou servir a pátria de outra forma. Serve a pátria qualquer pessoa no Brasil que esteja fazendo corretamente o seu serviço, vamos assim dizer. Tá? Se o elemento é um cozinheiro, é um militar, é um motorista de ônibus, é um advogado, é um engenheiro, é um médico, ele trabalhando corretamente está servindo a sua pátria. Todos nós somos patriotas do Brasil. Né? E eu resolvi vir candidato a vereador em meados de 88 e não tinha recurso para fazer campanha. Muito pelo contrário, eu tinha uma dívida, né, que eu gastei na minha defesa de aproximadamente 3 remunerações de capitão. Então está uma situação bastante difícil. 88, meu filho mais velho tinha 7 anos, o mais novo tinha 4 anos, 3 filhos, e eu tinha que ter um mínimo para me eleger vereador. A pessoa sempre fala em contribuição de campanha, certo? E tinha que ser liberado 90 dias antes. Fui liberado 55 dias antes das eleições. E estava ali no 50º dia, no centro do Rio, e não sabia o que fazer, como fazer uma campanha, porque não tinha celular, você não tinha nada, era completamente diferente de hoje em dia, que você pode fazer um vídeo, né? Se tiver uma boa mídia social, você consegue se apresentar junto à população. Ele apareceu ali na minha frente, um cara, R2, nome Carvalho, né, de artilharia. Ele falou, tem um amigo aqui meu, da colega do CPOR, que gosta de você. Eu falei, pô, como é que esse cara gosta de mim? Quem eu sou? Bem, resumindo, eu fui na casa dele, no aterro do Flamengo, ou melhor, num apartamento. E cheguei lá no apartamento, um apartamento grande, que é uma pessoa bem de vida, né? Ele tinha um negócio de imóveis, né? Ele era corretor de imóveis, era uma pessoa bem sucedida. E daí eu entrei no quarto dele, estava na cama, devia ser umas 8, 9 da noite. Parece que estava tido algum problema de saúde, estava na cama. E quando eu cheguei, né, me apresentei, capitão Jair Bolsonaro, o Carvalho me trouxe aqui, você é R2 de artilharia, o Carvalho é R2 de artilharia, eu sou capitão do Exército Ativa de Artilharia, e ele falou que você podia me ajudar.
Bem, ele puxou uma revista Veja ali do Criado Mudo, abriu na última página e estava lá a matéria, né, de 3 de setembro de 86. A minha cara, a última página era a página mais lida da revista Veja, e ele falou, olha, eu guardo essa revista aqui tem 1 ano e meio, tá? E eu tinha um sentimento que ia me encontrar contigo. E aconteceu agora, você vai ser presidente da República. Assim começou a nossa conversa. Conversamos talvez ali por 2 horas. Daí eu falei, como é que você pode me ajudar? Ele falou, procura amanhã. Eu fui no dia seguinte, na Rua México 11, 11º andar. Estava lá o escritório do Dr. Egas, devia ter uns 8 funcionários. Trabalhava o filho dele, Marcelo Caparelli, a esposa. E ele falou, olha, a ajuda que eu posso dar para você, pelo que você falou, você quer material de campanha, não é isso? Tem essa máquina de xerox aqui. Você pode usar a máquina à vontade. Pô, bacana. Só que eu tenho um problema, eu não tenho dinheiro para comprar papel. E nem toner. O toner custava caríssimo, pessoal. Aquele pó, né? Parece um pó de carvão. E custava caríssimo o toner. Ele falou, não, eu te arranjo o toner e o papel está aqui. Tinha uma prateleira lá, tinha um montão de resma de papel. Bem, eu lembro muito bem que a máquina tirava 7 xerox por minuto. É um dado importante, que hoje em dia você precisar de xerox, né? Não é mais xerox, é impressora, você tira centenas de cópias por minuto. E o que eu fiz? Eu montava no papel A4, os santinhos, né? Eram 4 linhas por 7. Eu tirava a xerox da minha foto da revista Veja, colava aqui 28 quadradinhos e botava lá, CAP, de capitão, Jair Bolsonaro, número 17681, PDC, Partido Democrata Cristão. E o meu slogan era, a crise é de homens. Então eu passava 2 dias por semana no escritório dele, a confiança foi tanta que rapidamente ele encerrava por volta de 18 horas de serviço, eu ficava até meia-noite, 2 da manhã, rodando o material, rodando aqui, ó, as matrizes, né? Daí botava no chão, em média 10, 15 páginas, pegava uma régua e pegava uma gilete, e cortava com gilete os santinhos. Um dia ele me viu cortando com gilete, ele me deu uma espátula. Daí, algumas horas depois ele voltou, eu estava cortando com gilete. Ele falou, voltou para a gilete? Eu falei, não, a espátula, ela vai se desgastando, vai quebrando, até que ela tem que botar outra lâmina. Eu falei, desculpa aqui, mas eu não tenho como comprar lâmina, eu não ia pedir para você, eu estou com uma gilete aqui que para mim aqui tem o mesmo objetivo, né? Eu falei, não, mas você está com esparadrapo no dedo. Sim, eu botava esparadrapo no dedo para cortar, senão você acabava cortando o dedo. Bem, e o que eu fazia? Cortava aquele santinho sozinho, né? De vez em quando um nordestino do Maranhão, um tal de Edinho, me ajudava, e de vez em quando também o Negão Lino me ajudava, o ex-soldado lá do 8º GC Paraquedismo. Por vezes eu andava com o Negão Lino, que tinha um negão dessa cor aqui, né? O cabo da peste do Edinho, andava em 3 na moto. E eu ia panfletar onde? Primeiro é comum eu pegar o trem, que eu morava na Vila Militar, na Central do Brasil, ou parava em Marechal Hermes, ou parava em Santa Cruz. E panfletava dentro do trem aquilo. Eu me apresentava, conversava. Muitas vezes eu panfletava na Vila Militar. Eu simulava que meu carro havia quebrado na ponte Rio-Niterói, que é uma Brasília branca. Eu levantava o capô por volta das 5h30 da tarde e panfletava o pessoal de Marinha que saía da base de Mocangueira. Outras vezes chegava às 4h30 da manhã no 1º Distrito Naval, Praça 15, e panfletava, porque tinha um fluxo de aproximadamente 7.000 homens, né, que trabalhavam naquela região, pessoal de Marinha. Muitas vezes eu de moto, 4 da manhã, chegava às 4h30 lá em Campo Grande, e porque o pessoal daqueles conjuntos habitacionais de Marinha iam para a cidade, e eu panfletava ali, tá? E assim, nessas áreas. Quando ia panfletar estacionamento de supermercados, que era um panfleto um pouquinho maior,
eu só botava no para-brisa quem tinha plástico no para-brisa do teu carro com a identificação militar, que não podia panfletar todos os carros porque não tinha material para tudo aqui. E uma coisa que eu fazia também, essa aqui é para aquela, acredite se quiser. No papel A4, eu fazia o meu santão, né? A minha cara fardada aqui, número, a crise é de homens, e aí eu precisava de ajuda, né? Ou era o Negão Lino, ou era o Caba da Peste lá, do Maranhão, lá, o Edinho. E aí chegava por volta de 4 da manhã, em ponto de ônibus, que tinha bastante movimentação, tinha uma lata de 20 litros, com 1/3 de cola de farinha de trigo, e a gente passava cola atrás do santão. Quando parava o ônibus, a gente colava o santão atrás do ônibus. Ou seja, eu estava com o outdoor andando na cidade do Rio de Janeiro, com o meu número lá. Não tive televisão, não tive horário de rádio, nada. Só tinha espaço de rádio e televisão que era Peixe, tá? Que era amigo lá do dono do partido. Eu era um pobre miserável. Bem, as eleições se acabaram, tá? Eu fui mais votado no PDC, 12 mil votos. E em segundo lugar foi um coronel médico do Exército, nome de Ivani de Mello, até um filho que está na reserva, médico também, não sei por onde ele anda. Mas qual era a diferença? Eu era um capitão do Exército, o coronel médico geralmente tem mais voto, né, mais simpatia, porque esse pessoal ajuda muita gente, o atendimento médico, etc. E eu tive exatamente o dobro de voto dele. Bem, onde eu quero chegar com isso aí? Se não fosse o doutor Egas, eu não teria sido eleito vereador. Eu lembro perfeitamente, eu rodei 33 mil cheques na máquina dele, que tinha um contador do lado. Isso equivale a 66 resmas de papel. Imagina o tamanho do trabalho, né? Eu lembro também que consegui um cadastro na CIP, que é a Seção de Inativos e Pensionistas do Exército, lá no Padrão Caxias, e com mais 2 pessoas que me ajudavam na Vila Militar, que eu morava lá, nós escrevemos de próprio punho 11 mil endereçamentos, que eram 11 caixas que eu consegui comprar para botar um panfleto dentro, né, para mandar para militares, ou pensionistas, ou ex-combatente, isso daí. Bem, me elegi vereador, 2 anos vereador, depois deputado federal, conversava ali por telefone com o doutor Egas, mas com não tanta frequência, depois deputado federal e acabei me elegendo presidente da República. E daí a conversa do doutor Egas diminuiu, como a maioria dos meus amigos, né, diminuiu, porque a gente não tem mais tempo de conversar no telefone. Não é um esquecimento, é impossível eu dar o atendimento para que eu dava quando era deputado, ou quando era apenas um capitão do Exército. Até que no final do ano passado, eu descobri que o filho do doutor Egas viria, né, candidato a deputado, não sei se federal ou estadual. Daí eu aproveitei uma ida no Rio e fui em dezembro visitar o doutor Egas lá no Flamengo. E lá eu estive, ele estava emocionado, cadeira de roda, conversar com o presidente. Eu não dou bola para isso, pessoal, sou uma pessoa normal, igual outra aí, não subiu na minha cabeça sequer que eu fui vereador, quiçá presidente da República. Conversei, bati um papo com ele, o filho me conversou comigo no canto, deu um pouco mais de 1 hora de conversa, falando dos problemas dele, etc, 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 de saúde. Bem, saí dali, não conversei mais com o doutor Egas. E não peguei o telefone do filho dele, o Marcelo Caparelli. Até que eu pedi, questão de alguns dias atrás, para um colega que tinha lá o contato, mas passasse o telefone. Ele passou o telefone para mim, exatamente no dia de ontem, 22 de junho. Recebi, então, eu estava em casa, a minha esposa estava com a esposa do Pedro da Caixa, tá? Dando uma folga para mim em casa, né? Com outras senhoras conversando. E eu recebi por volta de 23 horas e 10 minutos. Abri, peguei o telefone, cadastrei e mandei uma mensagem para o Marcelo. Marcelo, ele tem um apelido, né? Não vou falar aqui porque é um apelido carinhoso. Marcelo, esse é meu telefone particular, Jair Bolsonaro, e mandei, parece, uma mensagem outra para ele lá. De repente ele manda uma mensagem de volta para mim. Olha, parou o coração, não sei o quê. Eu não costumo ligar para ninguém esse horário. Nem que ligue para mim, a não ser, por exemplo, liga o ministro da Defesa, liga o ministro da Justiça,
liga ao João Heleno, porque o telefone meu fica ligado 24 horas por dia. Daí eu atendo, com todo respeito, o Carlos Brito, não atenderia com todo respeito, porque a princípio você não é um cara estratégico para o governo. E eu na cama atendo, imagina eu atender um telefone com todo respeito, né, Brito, a mulher do lado, 11 horas da noite, olha a confusão que vai dar, né? Olha a confusão, o pessoal que é casado sabe disso aí. E daí, quando falou isso aqui, minha esposa tinha acabado de entrar no quarto e foi pro banheiro. Eu peguei e liguei pro Marcelo. O que está acontecendo? Tudo em paz? Daí ele falou, não, meu pai acabou de morrer. Aquilo foi um choque para mim. Primeiro, eu não ligaria para uma pessoa naturalmente naquele horário. E o Egas é o cara que foi o responsável pela minha eleição. Assim como tiveram outras pessoas que me ajudaram, que uma eleição, quem já disputou sabe que é uma corrente. Se uma corrente ele quebrar aquele elo, você fica fora. Então, a coincidência, liguei para o Marcelo, 6 meses depois que eu tive contato com ele, e o pai dele tinha morrido 1 hora e pouco antes. Então, eu deixo aqui obviamente, meu pedido, né, a Deus que conforte a ele, que acolha o Egas na sua imensa bondade, que acolha, que aqui na terra, aqui, conforte a família do Marcelo, tá? Juntamente com a viúva, aqui deixou a viúva, a senhora Vitória, e a gente sempre pergunta, né, Marcelo, era previsto, porque é o ciclo da vida, né? O teu pai tinha agravado o problema, ele falou, olha, agravou, tem um problema no cérebro, mas mesmo assim é uma pancada pra gente. Quando meu pai morreu de câncer em 95, era esperado, tá? Câncer de pulmão, fumava desde 12 anos de idade, mas quando acontece é uma pancada pra gente, como foi minha mãe no Comédia Santa, uma pancada pra gente, tá? Agora, o Dr. Egas Moniz de Aragão Dacher foi uma pessoa que do nada acreditou em mim em 1988. Eu nunca tinha visto a cara dele na minha vida, né? Advogado, alguns anos depois prestou concurso e se aposentou como desembargador. Então, a pessoa que do nada me viu, acreditou e me ajudou. E eu vou levar até os últimos dias da minha vida esse sentimento de gratidão ao Dr. Egas e à sua família. Mais do que ele me dar a máquina, o toner, a espátula, tá? Ele almoçava com quentinhas ali no seu escritório. E eu pedi para ele na época, né, se eu podia almoçar com ele. Porque eu não tinha meio, não tinha nada. Tá? E ele foi uma pessoa que, além de material, me dava um prato de comida na hora do almoço. Lá na rua México, número 11, né? 13º andar. Então é uma dívida de gratidão enorme que eu tenho com ele, uma pessoa que me ajudou muito e é um dos responsáveis por estar aqui. E foi a primeira pessoa que me disse que seria presidente. Eu confesso, quando ele falou aquilo, jamais passou pela minha cabeça. Eu não sei como, às vezes, né? Me elegi vereador até, sozinho, com a ajuda de 2 colegas, outro, um maranhense e um negão lindo, né? Mas as coisas acontecem. Quando você tem um alvo, tem um objetivo, se ajuda e vai atrás, você consegue. No Brasil, a gente vê muitas vezes, está lá a pessoa olhando, né, esperando que o presidente, o governador, o prefeito, o deputado, o senador, o vereador resolva a vida dele. Não é trabalho desses políticos resolver a tua vida. O trabalho desses políticos é fazer bons projetos, boas leis, fiscalizar os recursos do executivo, tá? E dar esperança para a população. Esse é o nosso trabalho. Não é arrumar a tua vida, arrumar o emprego, arrumar isso, arrumar aquilo. Tá? Eu tive uma passagem que eu vou contar aqui. Era muito comum, naquela época, só pedir carta de apresentação. Apresento fulano de tal, que é uma excelente pessoa, trabalhadora, honesta, papai. Era comum. Eu elegi vereador e levei uma primeira pancada na minha vida, porque eu fiz uma carta indicando uma pessoa para o emprego. Daí, graças a Deus, essa pessoa que podia dar emprego retornou a carta para mim, escrito atrás: vereador, se ele é tão bom assim, empregue no seu gabinete.
Então eu aprendi que a partir daquele momento, você tinha que ter cuidado ao agir, ao pedir por cartas, emprego para qualquer pessoa. Isso cria um laço, né, uma relação de você e alguns empresários de você dever favores. Quando ele pedir alguma coisa para você, você trabalhar, às vezes, contra a tua vontade naquele projeto na Câmara Municipal. Então eu aprendi, a partir daquele momento, tive uma forma diferente de agir ao pedir emprego, e não mais daquela forma que fiz. Então a família doutor Egas Muniz de Aragão Dacher, os nossos sentimentos e a minha eterna gratidão.